Hoje o canal do Nakar faz uma estreia com avaliação de veículos antigos. A unidade agora, Monza Classic SE 1990. E a parte mais legal de tudo é que esse carro aqui é meu. Eu sempre tive um gosto bastante peculiar assim por carros. Eu nunca fui fã de carro novo, desde criança. Desde que eu me lembro de quando eu desejava um carro, quando eu era pequeno, eu nunca pensava num carro novo, mas eu sempre gostei de um carro que eu via que ninguém tinha. Então eu não me preocupava se meu pai tinha o carro do ano, se meu pai tinha um carro muito bonito. O que eu gostava era de ser o exclusivo, de chegar num estacionamento e saber que aquele carro era meu, que aquele carro era do meu pai. Isso depois com a minha vida adulta acabou crescendo também. A história dele é assim interessante porque quando eu comprei esse Monza, aliás, quando eu estava procurando para comprar um carro, eu só tinha um critério, que era pagar um pouco pelo carro. Eu queria um carro que fosse barato, que eu pudesse pagar ele à vista, ou que se tivesse que parcelar alguma coisa, fosse uma parcela relativamente baixa. E que fosse um carro colecionável. Essa era a minha condição para comprar um novo carro. E nessa condição, eu achei alguns carros, eu tinha como uma opção. Cheguei a encontrar um Escort XR3, ano 84, daquela primeira série ainda que tinha o para-choque em ferro. Acabou não dando certo, por algum motivo o dono não acabou desistindo de vender o carro. Na época também eu fiquei para comprar um Honda Accord 92, que era um carro impecável, assim, de histórico de manutenção gigantesco, de utilizar todas as peças do carro originais importadas do Japão, com histórico de manutenção dele desde que o carro tinha 30 mil quilômetros e o carro estava com cerca de 110, 115 mil quilômetros rodados. E minha outra opção era um Alfa Romeo 145 quadrifólio. Todos eles estavam com preço bastante próximo, mas eram preços próximos ainda acima daquilo que eu podia pagar na época. Como vocês podem ver, era uma coisa assim que realmente eu não podia pagar muita coisa. Eu queria um carro exclusivo, que fosse colecionável e que eu pudesse pagar. Quando chegou ao ponto de que eu estava bem próximo de juntar o dinheiro para comprar um desses carros, que eu ainda estava na dúvida, eu estava tendendo a acabar escolhendo o Honda, eu entrei novamente em contato com o proprietário. E, aliás, quando eu fui entrar em contato com o proprietário, que eu fui procurar novamente o anúncio tinha sumido. Procurei, vi naquelas minhas guias salvas de computador e realmente o anúncio sumiu, o cara vendeu o carro. Bom, eu senti que uma baita oportunidade eu tinha perdido ali. Então o que me restava era correr atrás do Alfa. E para minha surpresa, o que aconteceu, o Alfa também tinha sido vendido. Os dois carros foram vendidos no mesmo dia. E eu fiquei consternado, eu fiquei acabado. Eu falei, poxa, os dois são os dois carros que eu gostava muito, que tinha me despertado a atenção. Aquele carro, quando você vê o anúncio, dá aquele calorzinho gostoso no coração. E o que aconteceu? Eu perdi os dois. Mas ainda assim eu não tinha um carro. Eu sempre trabalhei com avaliações Sempre trabalhei não, mas nos últimos quase 10 anos eu trabalho com avaliações de veículos. Então eu sempre tinha à disposição um veículo novo. Então não precisava me preocupar tanto que eu precisava de um carro confiável, que eu precisava de um carro para usar no dia a dia, que eu precisava de um carro econômico. Eu tinha as unidades de teste, então praticamente sempre, ou em poucas oportunidades eu não as tinha. Então continuei minha procura e na minha cabeça ainda ficava assim, poxa, os carros lá estavam legais, bacana, mas ainda assim eles não eram colecionáveis. Eu continuei com a minha pesquisa até que eu achei esse carro aqui, um Monza Classic SE 1990. Para quem não conhece, o Classic SE era uma versão top, uma versão de luxo para a época, um carro extremamente completo. Esse velhinho aqui tem
ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, que é vidros, travas e retrovisores elétricos. Ele tem abertura do porta-malas elétrica, direção hidráulica, basicamente tudo o que você precisa para, que a gente pode chamar de um kit dignidade, né? É tudo o ideal para você conseguir usar no dia a dia sem passar sufoco no calorão das grandes cidades. Mas aí tem um porém. Tem tudo isso, mas funciona? Funciona sim, funciona tudo e funciona muito bem. E esse carro ele tinha uma história curiosa, porque nas fotos ele estava muito bom e a quilometragem dele apontava na época 69 mil quilômetros, 68 mil, não lembro ao certo agora. Mas como os odômetros desses carros eles zeram quando chegam a 100 mil, falei, putz, o carro já rodou então pelo menos 169, 170. Se a manutenção dele não tiver legal, eu vou tomar uma puta dor de cabeça. De qualquer forma, desse aqui eu tive um pouco mais de cuidado, eu olhava as outras opções, mas eu sempre acabava voltando no anúncio desse carro. E realmente eu não tinha dinheiro, foi um carro assim que me despertou a curiosidade de que eu precisava ver ele, que eu precisava conhecê-lo, conhecer a sua história, porque eu gosto também muito de conhecer a história por trás do carro, pelas pessoas por quem o carro passou, como foi a vida dele com essa família, com essa pessoa, com esse homem, essa mulher. Então eu tive a curiosidade de ver o carro. Eu cheguei, o carro ficava na cidade uma cidade de Diadema, da capital de São Paulo, né? Para quem não conhece, não é muito perto. É preciso dar uma voltinha para chegar lá. E cheguei para ver o carro estava encostado numa loja. A loja estava vendendo para um cliente, ela pegou o carro do cliente para revender. E ele estava parado sem bateria. Mas aquele primeiro olhar que eu dei nele, eu vi que pelo menos de estrutura ele estava muito bom, mas eu não conseguia ligar o carro. Aí é aquela velha história, putz, se o cara deixou o carro sem bateria, alguma coisa aconteceu, o carro não tá bom, eu preciso tomar cuidado. Bom, voltei para casa, conversei, na verdade o dono da loja ele não estava no local. Alegou o rapaz que estava lá que ele tinha tido um problema de família e não podia estar lá para apresentar o carro. Aí eu consegui entrar em contato novamente com a loja, falei com o dono, ele estava lá. Como era longe de casa, eu pedi para ele me adiantar algumas coisas sobre o carro e ele me contou um pouco da história. Esse carro ele foi comprado pelo pai do dono anterior, tirado zero da concessionária, e ele ficou como carro dele até o ano de 2002. No ano de 2002 ele veio a falecer por uma doença. O filho ficou com o carro, só que ele acabava não utilizando o carro ficou parado numa garagem como uma lembrança do pai. E aí foi quando ele me confirmou que aquela quilometragem do carro era realmente original. Então ele tinha 69 mil quilômetros originais. O carro ficou parado de 2002 até 2005 numa primeira vez. Quando o carro, em 2005, esse filho pegou o carro para fazer uma primeira reforma nele, porque ficou muito tempo parado, aí refez o motor dele inteiro. Usou o carro esporadicamente, ficava ligando e desligando para que o carro não voltasse a acontecer o que tinha acontecido anteriormente, do carro degradar por ficar parado. E em seguida, ele, no ano de 2015, já estava usando um pouco mais o veículo, ele achou legal fazer uma reforma da estrutura do veículo e fez uma reforma completa da pintura. Então ele desmontou o carro inteiro e o veículo foi repintado por inteiro no mesmo padrão original de fábrica. Mas esse cuidado ele também mudou um pouco a questão da originalidade dele. Esse antigo dono, ele, por ter tido a oportunidade de desmontar o carro e fazer uma reforma, uma das coisas que ele fez foi trocar as rodas do carro. Colocou rodas de Astra SS. Uma outra coisa que ele fez também, ele trocou as lanternas originais que eram laranjas e colocaram lanternas brancas. Trocou
o logo da grade original azul pelo dourado da GM um pouco mais nova, e era isso. Era um carro bastante íntegro, mas não estava mais original. Foi assim que eu vi o anúncio do carro. Era um carro que você via as fotos, ele estava bem alinhado, não era um carro que apresentava tortuosidade na carroceria, não tinha peças desalinhadas, você não via alturas diferentes entre as rodas na suspensão, não era aquele carro que você olha que estava torto. Estava com uma estrutura, uma carroceria muito boa, mas não era mais original. Foi então que eu parei e refleti se realmente valia a pena o investimento. Eu estava sem carro e eu conversei com o rapaz da loja, ele conversou com o dono do carro para qual era a minha proposta e ele aceitou. E foi assim que eu tive minha primeira unidade de um Monza, carro que eu jamais pensei em ter, mas que foi muito importante para mim. Bom, eu acho que ter um carro antigo, na verdade, é um estilo de vida, é uma forma de você cuidar de um carro, é uma forma de você representar a sua personalidade de um jeito que você não consegue de uma outra forma. Só até quando você tem o seu primeiro carro, assim é que você consegue sentir o quanto a máquina é imperfeita, o quanto você é imperfeito, o quanto às vezes comprar um parafusinho para colocar e cumprir assim um buraco que tá faltando uma peça. Às vezes você olha e tá faltando um botãozinho, você quer comprar um botão original. Às vezes falta algum detalhezinho para você colocar e olhar para o carro diferente e falar, putz, tô te trazendo de volta, sabe? E isso é uma coisa que um carro novo não consegue te propiciar. Um carro novo você personaliza, você transforma um carro para uma outra coisa. E num carro antigo, você também tem essa possibilidade de personalização, ao mesmo tempo em que você consegue trazer para ele a originalidade de quando ele era um carro novo de fábrica. E é como se você estivesse criando o carro de novo. É uma coisa que só quem tem um antigo mesmo consegue explicar. É um amor que você não consegue ter por qualquer outro tipo de veículo.